Em breve, iremos viver num admirável mundo novo. Sabe o que é isso? Você sabe o que isso significa? Quer entender o que isso significa? Então, vem comigo, assiste esse vídeo até o final para você ter uma compreensão do futuro que nos espera. Eu sou o Vitor, o samurai do COP, já gerei mais de R$ 500 mil para os meus clientes, sou pai atípico, católico e aluno do professor Olavo. Estou tentando entender todo esse mundo, essa revolução que a IA está trazendo para a gente. Então, nesse vídeo a gente vai tratar do seguinte: tem o Gary Vee, né, que eu tenho falado há algum tempo sobre ele, sobre as previsões que ele tem feito, né, e ele é um cara que previu muita coisa. Por exemplo, ele previu o TikTok Shop em 2008, no seu livro Crush It. Aliás, um livro muito bom, até hoje ele é muito bom. Ele tem falado, né, ultimamente sobre o que o futuro nos espera, né, com essa revolução da IA, somente na questão da comunicação e do marketing, né, que a gente vai ter uma divisão muito grande entre dois grupos. Um grupo que vai para, basicamente, 2500, né, vai ser ultra tecnológico, né, tipo numa vida tipo Blade Runner, né, uma vida de até cyber-robôs, né, de até androides e tal. A Neuralink está aí para isso. E vai ter a galera que vai voltar para uma época medieval, uma época antes da modernidade, né, até vivendo uma espécie de sistema Amish, né, da seita americana, na seita americana, né, protestante, e vivendo basicamente, né, ruralmente como antigamente, como a vida era antes da eletricidade, antes da primeira revolução industrial. Ele diz isso porque muita gente vai se cansar dessa extrema digitalização das coisas, né? Tem muita gente que já está cansada de rede social, tem muita gente que já está cansada de coisas eletrônicas, né? Isso me lembrou o livro do Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Para quem não conhece, Aldous Huxley ele foi um escritor, né? Ele escreveu o principal livro dele, Admirável Mundo Novo, e ele escreveu aquele livro não exatamente uma ficção dele, tirou da cabeça dele. Aldous Huxley é primo de um dos principais comissários do começo da ONU. Então ele conhecia as entranhas do poder. E ele escreveu aquele livro meio que, olha, os caras estão planejando isso acontecer. Isso na década de 40, no pós-Segunda Guerra, logo depois da Segunda Guerra. E ele descreveu um mundo basicamente em que você não tinha mais nascimento natural, todas as crianças eram criadas de proveta, né, era bebê de proveta, não tinha mais o matrimônio, as pessoas faziam sexo indiscriminadamente. Aliás, havia uma meio que lei, não, o livro não deixa explicar se era uma lei, né, era uma determinação, meio que as pessoas não podiam ser monogâmicas. As pessoas tinham que se relacionar com qualquer pessoa. E as pessoas tinham que, todos os dias, sair com alguém diferente. Não podia haver um casal com qual se relacionasse monogamicamente, como hoje nós temos o casamento, o namoro e tal, hoje. E isso é muito estranho, né? É uma estranheza danada no livro, né? E isso se dá mais ou menos como uma evolução de toda a tecnologia, né? A tecnologia chegou no sentido de que você não precisava mais do sexo natural para ter os bebês nasciam basicamente de incubadoras, não tinha pai nem mãe, não tinha família, né? E tudo era gerido pelo Estado, e as pessoas ficavam felizes o tempo todo porque tomavam a tal da droga soma. A droga soma era meio que um estimulante no qual deixava você feliz. E hoje em dia você vê que a gente tem vários somas. A gente tem no álcool, a gente tem nas próprias drogas, a gente tem os próprios remédios, né? Um dos maiores mercados nos Estados Unidos, principalmente,
são os mercados das pílulas, né? Tem pílula para tudo, pílula para vitamina, pílula para testosterona, pílula para progesterona, pílula para tudo. Tudo que o nosso corpo precisa, basicamente, tem pílula. A gente não precisa nem mais, a gente, né, nos Estados Unidos, né, se você também aqui no Brasil, você tem esses complexos vitamínicos, você não precisa nem mais comer comida. Você pode simplesmente tomar a pílula. E dentro dessa história do Admirável Mundo Novo, tinha esse mundo, né, que era considerado um mundo normal das pessoas, né, e tinha o mundo dos selvagens, que era uma reserva de selvagens que ela funcionava basicamente como se fosse um show, um circo de que era o passado para os habitantes da New London, né, que a história se passa em Londres, né, como Londres fosse o centro do mundo, né, depois ali, né, e aí esses habitantes de Londres, eles iam para essas reservas curiosamente ficaram nos Estados Unidos, né, pelo menos a reserva retratada no livro, né, que é a reserva onde você tinha o Selvagem John. E lá nessa reserva você tinha várias coisas, tipo, você tinha um show de matrimônio, e o John é interessante porque ele aprende a ler, né, ele aprende as coisas, na verdade, com Shakespeare. Ele tinha um compêndio de Shakespeare que ele achou, né, basicamente, esse mundo você não tem recurso nenhum, né, as coisas são totalmente limitadas, mas ele teve acesso a um compêndio de todas as grandes obras do Shakespeare. Ele aprendeu a ler e aprendeu tudo com base em Shakespeare, né? E uma das coisas que se fala muito, né, que o Shakespeare ele conseguiu tirar todas as características humanas em suas histórias. Então, todos os tipos humanos, né, alguns chamam de arquétipos, eles estão retratados por Shakespeare. Então, se você não lê mais nada da sua vida, você somente, né, ler Shakespeare, você vai entender a alma humana, porque ele conseguiu escrever histórias, né, que você pega todas as almas humanas. Você tem vários personagens muito diferentes, né, em Shakespeare. Você tem desde um Otelo, passando por um Petrúquio, por uma Megera Indomada, por um Rei Lear, e com toda essa carga cultural, né, tradicional, vamos dizer assim, que o John ele carrega, ele vai para o mundo novo, né, e ele estranha tudo, né, e todos o estranham, né, ele tenta de certa forma se adequar àquele mundo novo, só que ele não consegue, né, tanto que no final ele acaba desistindo, saindo de lá, e se refugiando em outro ponto, né? Aí o fim da história, leiam o livro que vocês vão saber o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que essa ilustração do Aldous Huxley nos traz uma boa imagem, né, um bom símbolo de que o que pode acontecer mesmo, né, como o Gary Vee tem falado. E uma coisa que eu acredito que vai ser a salvação, né, não só do negócio, né, como de você como pessoa mesmo, a gente estar no meio, né? A gente está no meio entre o mundo moderno eletrônico, né, de sistemas de IA, e o mundo antigo, das coisas manuais, das coisas analógicas. Né? Muita gente tem optado, né, por eventos presenciais. Muita gente tem parado um pouco, principalmente depois da pandemia, parado um pouco de ficar só no digital. Muita gente hoje prefere trabalhar presencialmente. Tem muita gente que prefere home office, muita gente prefere trabalhar presencialmente, muita gente prefere ir comprar coisas no shopping presencialmente, porque a gente prefere ir comprar no mercado presencialmente. Não por uma questão uma questão de gosto mesmo, não por uma questão de necessidade. Né? Mas muita gente também quer, né, comprar digitalmente tudo, né, se refugiar, né? No Japão tem o caso das pessoas que acabam ficando socadas em casa o dia inteiro, né? Algumas sentadas pelos pais, né?
Então, isso vai acontecer, a gente vai ter esse desnível, né? E como empreendedor, uma coisa que você faz conteúdo, você que vende produtos, vende serviços, você você influencia as pessoas, você tentar usar a IA para automatizar aquilo que pode ser automatizado, né? Suas rotinas de trabalho, por exemplo, né? Às vezes você precisa fazer, por exemplo, editar um vídeo, né? De uma maneira simples, né? Fazer automações para enviar e-mails e tal, você pode fazer isso com a IA para te deixar o tempo livre para criar mais situações presenciais, na qual você pode encontrar as pessoas, falar com as pessoas, né? Acho que um grande erro de muitas empresas é tentar deixar o atendimento com o seu cliente, o atendimento direto, sendo algo automático. Isso é ruim. Você pode automatizar outras partes da empresa através da IA. Você pode criar outras soluções, né? Agora, se você... porque a tecnologia, ela gera um cansaço. Uma hora ela gera um certo cansaço nas pessoas e isso vai acontecer com o tempo. Porque a única presença real é a presença do humano com o humano. É ali que você se reconhece, é ali que você consegue viver uma vida de verdade, né? Se não fosse isso, a vida não existiria, não faria sentido. Bom, é isso que eu gostaria de falar hoje. Eu quero a sua opinião, né? O que você acha, né? Aliás, o que você tem pensado sobre isso, o que você tem feito sobre isso, né? Quais as suas conclusões? Coloca aqui embaixo para a gente conversar. Já se inscreva nesse canal, né? Ative o sininho, porque todo dia tem vídeo. Eu vou deixar aqui no card com os vídeos dessa semana, né? A lista de vídeos dessa semana, para vocês entenderem todo o assunto sobre a questão na lei da automação. Gente, muito obrigado. Fui.